Nunca denuncie um esquema dentro da sua empresa sem fazer isso primeiro. Eu perdi meu emprego, minha reputação foi destruída e quase perdi tudo que construí. Mas eu tinha um trunfo escondido que eles não esperavam. Meu nome é Marcos, tenho 32 anos e durante 5 anos trabalhei como analista financeiro em uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Eu era bom no que fazia, muito bom. Recebi promoções, bônus, reconhecimento. Meus chefes confiavam em mim com informações sensíveis, projetos confidenciais, relatórios que movimentavam milhões de reais. Mas em maio do ano passado, descobri algo que mudou tudo. Algo que não deveria ter visto. E quando decidi fazer a coisa certa, minha vida virou um inferno. Tudo começou numa segunda-feira comum. Eu estava revisando os relatórios trimestrais quando notei uma discrepância nos números. Nada muito óbvio à primeira vista, mas meu trabalho era justamente encontrar essas pequenas inconsistências. Era como se alguém tivesse tentado esconder uma transação, mas não fez um trabalho perfeito. Pensei que fosse um erro humano. Acontece o tempo todo. Alguém digitou errado, inverteu números, essas coisas. Mas quando fui verificar a origem da transação, descobri que ela estava vinculada a uma conta offshore, que não constava em nenhum registro oficial da empresa. Meu estômago apertou. Comecei a cavar mais fundo. Peguei relatórios dos últimos 6 meses e cruzei todas as informações que consegui acessar. E foi aí que vi o padrão. Todos os meses, quantias significativas eram transferidas para essa mesma conta offshore. Estamos falando de valores entre 50 e 100 mil reais por mês. Em 6 meses, mais de R$500 mil havia simplesmente desaparecido dos registros. Mas o pior não era isso. O pior era que as aprovações vinham de diretores da própria empresa. 3 deles especificamente. Um era meu chefe direto, Fernando. O outro era o diretor financeiro, Paulo. E o terceiro era a vice-presidente de operações, Camila. Eu não queria acreditar. Fernando tinha me contratado. Ele foi meu mentor durante anos. Me ensinou tudo o que eu sei sobre análise financeira. Como ele poderia estar envolvido nisso? Passei a semana seguinte tentando entender a extensão do esquema. Trabalhava até tarde, revisava documentos antigos, cruzava dados. Descobri que o esquema existia há pelo menos 3 anos, talvez mais. O dinheiro saía através de contratos superfaturados com fornecedores fantasmas. Empresas que, quando eu pesquisava, ou não existiam ou tinham endereços falsos. Eu sabia que precisava denunciar, mas também sabia que isso era perigoso. Estávamos falando de pessoas poderosas dentro da empresa. Pessoas que poderiam facilmente me demitir, me difamar, destruir minha carreira. Eu tinha uma esposa grávida em casa. Precisávamos do meu salário. Mas como eu poderia continuar trabalhando ali, sabendo o que estava acontecendo? Foi quando decidi fazer algo que no final salvou minha vida profissional. Comecei a gravar tudo. Não de forma óbvia. Eu usava meu celular para fotografar documentos, gravava reuniões com um gravador pequeno que deixava no bolso, salvava e-mails em um pendrive criptografado que guardava em casa. Fiz backup de todos os relatórios suspeitos em uma conta de nuvem pessoal que ninguém da empresa conhecia. Durante 2 semanas coletei provas. Quanto mais eu investigava, mais podre descobria que o esquema era. Não eram apenas 3 diretores. Havia pelo menos 7 pessoas envolvidas, incluindo gente do RH que falsificava documentos e do jurídico que encobria as transações. Quando finalmente achei que tinha provas suficientes, marquei uma reunião com o compliance da empresa. Achei que seria a forma correta de lidar com a situação. Canal oficial, procedimentos internos, tudo dentro da lei. Que idiota eu fui. A reunião foi numa quinta-feira à tarde. Apresentei minhas descobertas para 2 responsáveis do compliance, mostrei os documentos, expliquei o padrão que havia identificado. Eles me ouviram em silêncio, anotaram tudo e me disseram que iriam investigar. Me pediram para não comentar sobre isso com ninguém enquanto a investigação estivesse em andamento. Eu concordei. Na sexta-feira pela manhã, fui chamado ao RH. Quando entrei na sala, já haviam 3 pessoas me esperando. A gerente de RH, um advogado da empresa que eu nunca tinha visto antes, e Fernando, meu chefe. O clima estava pesado. Ninguém sorria. A gerente de RH foi direto ao ponto. Disseram que eu estava sendo demitido por justa causa. O motivo? Acesso não autorizado a documentos confidenciais, violação das políticas de segurança da informação e má conduta profissional.
Eu não acreditava no que estava ouvindo. Tentei argumentar, disse que havia feito uma denúncia legítima através dos canais adequados, mas o advogado me interrompeu. Disse que minhas ações haviam comprometido a segurança da empresa e que eles tinham todas as provas necessárias para justificar a demissão. Fernando nem olhou para mim durante toda a reunião. Me deram 15 minutos para recolher minhas coisas e sair do prédio. Um segurança me acompanhou até minha mesa. Todos os meus colegas olhavam, alguns com pena, outros com curiosidade. Eu me senti humilhado, derrotado. Mas eu tinha aquele pendrive em casa. Eu tinha as gravações. Eu tinha as provas. Nos dias seguintes, minha vida desmoronou. A empresa espalhou a versão deles da história. Falaram para todos que eu tentei acessar informações confidenciais para vender para concorrentes, que era desonesto, que não se podia confiar em mim. Ex-colegas pararam de responder minhas mensagens. Recrutadores que antes me ligavam toda semana sumiram. Minha esposa estava desesperada. Estávamos com uma bebê chegando em 3 meses e eu acabava de perder nosso único sustento. Por uma semana, entrei em depressão. Fiquei no sofá, sem conseguir pensar direito. Questionava se tinha feito a coisa certa. Melhor ter ficado quieto, talvez devesse ter simplesmente ignorado o que vi. Mas então recebi uma ligação. Era de um jornalista investigativo de um grande portal de notícias. Ele disse que havia recebido uma ponta sobre irregularidades na minha antiga empresa e queria conversar comigo. Perguntou se eu sabia de algo. No começo fiquei desconfiado. Achei que poderia ser uma armadilha da própria empresa tentando me incriminar ainda mais. Mas o jornalista foi paciente. Me explicou que já estava investigando a empresa há meses por outras suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro. Decidi arriscar. Marquei um encontro pessoalmente num café longe do centro da cidade. Levei uma cópia de todas as provas que tinha coletado. Quando mostrei os documentos, as gravações, os e-mails, o jornalista ficou em silêncio por um longo tempo. Então ele disse que aquilo era muito maior do que ele imaginava. Nos meses seguintes, trabalhei com ele e sua equipe. Eles verificaram todas as minhas provas, cruzaram com suas próprias investigações, entrevistaram outras fontes. Descobriram que o esquema havia desviado mais de 5 milhões de reais nos últimos 4 anos. Enquanto isso, eu processava a empresa por demissão injusta. Meu advogado usou as mesmas provas que dei ao jornalista. Provamos que minha demissão foi retaliação por uma denúncia legítima de corrupção. Em outubro, 6 meses depois da minha demissão, a reportagem foi publicada. Explodiu. A matéria tinha todos os detalhes: nomes, valores, documentos, gravações. Tudo. A empresa tentou negar no começo, mas as provas eram irrefutáveis. Em 48 horas, 3 diretores foram afastados. Em uma semana, 7 funcionários foram demitidos. O Ministério Público abriu uma investigação criminal. A história ganhou tração nacional. Outros portais de notícia pegaram o caso. Programas de televisão discutiram o esquema. Minha antiga empresa virou sinônimo de corrupção corporativa. E então algo inesperado aconteceu. Outras vítimas começaram a aparecer. Ex-funcionários que também tinham sido demitidos depois de questionar irregularidades. Pessoas que haviam sido silenciadas, ameaçadas, difamadas. Todos com histórias parecidas com a minha. Formamos um grupo, juntamos nossas provas, entramos com uma ação coletiva contra a empresa. Em dezembro, a empresa fez um acordo. Todos os funcionários que haviam sido demitidos injustamente receberiam indenizações significativas. A empresa também seria obrigada a implementar novos protocolos de compliance e transparência financeira. Meu processo individual também foi resolvido. Recebi uma indenização que cobriu todos os meses que fiquei desempregado, mais danos morais pelo que fizeram com minha reputação. Mas o melhor de tudo foi quando o Fernando, meu antigo chefe, foi condenado criminalmente por apropriação indébita e lavagem de dinheiro. Ele pegou 4 anos de prisão. Hoje trabalho como consultor independente de compliance e auditoria financeira. Ironicamente, minha experiência me transformou em uma referência no assunto. Empresas me contratam justamente porque sabem que não tenho medo de apontar problemas, mesmo quando são incômodos. Minha filha nasceu saudável em agosto. Ela tem 1 ano e 4 meses agora. Às vezes olho para ela e penso no risco que corri. Poderia ter dado tudo errado. Eu poderia estar desempregado, falido,
sem conseguir trabalhar na minha área nunca mais. Mas também sei que fiz a coisa certa. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo, mas faria com mais cuidado. Coletaria as provas desde o início, documentaria tudo, não confiaria cegamente nos processos internos da empresa. Porque a verdade é que empresas protegem empresas, e quando você denuncia algo que compromete pessoas poderosas, elas vão tentar te destruir. Vão usar todos os recursos que têm para te silenciar. A única forma de se proteger é tendo provas irrefutáveis. Provas que não podem ser negadas, distorcidas ou escondidas. Grava tudo, documenta tudo, guarda cópias em lugares seguros e nunca confie que a empresa vai fazer a coisa certa só porque você denunciou através dos canais oficiais. Eles não vão. Eu aprendi isso da forma mais difícil possível, mas aprendi e sobrevivi. E agora minha vida é melhor do que era antes. Trabalho para mim mesmo, tenho controle sobre minha carreira e durmo tranquilo sabendo que ajudei a colocar pessoas corruptas na cadeia. Valeu a pena cada segundo de sofrimento. Porque no final, a verdade sempre vence. Só precisa ter provas suficientes para sustentá-la. Se essa história te impactou, se inscreve no canal para mais histórias reais como essa.